Olá, eu sou o pastor Darlan e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui nessa noite. Sou, para quem não me conhece, pastor Isaías Fernandes, ali de Belo Horizonte. Não sou parente do André Fernandes, já pode ficar. Eu estou vendo aqui alguns rostinhos conhecidos. Ei, Lê, tudo bem? Como é que tá? E é um prazer mesmo estar aqui com vocês, nessa igreja. Estou tendo a oportunidade de pregar a primeira vez, de conectar com vocês, mas eu já estou me sentindo em casa já, irmãos. Queria agradecer a toda a comunidade da Igreja Evangélica Nova Aliança, obrigado. Ao pastor Darlan, acertei? Falei certo? Irmão, nome difícil para pastor, né? Tem que ser um nome mais fácil, né? Joaquim, Antônio, José, uns negócios mais fáceis. Mas obrigado, pastorzão, tamo junto, obrigado pelo convite. Eu sei que não é qualquer pessoa que sobe aqui. Eu estou me sentindo honrado e privilegiado de estar aqui. Então, obrigado mesmo. Queria agradecer a esposa, né? Também difícil, Joara. Acertei? E as duas princesinhas, a Ana e a Alice. Tá? Obrigado a essa família tão preciosa. Que Deus abençoe vocês. Vocês podem aplaudir ao Senhor pela vida dos pastores de vocês. Essa liderança que o Senhor confiou, que está aqui, que merece ser muito honrada. Queria agradecer também o bispo Paulo, a pastora Paula, ali da família Viva, é isso mesmo? De Timóteo. Aqui do lado de Timóteo e Coronel Fabriciano, é quase uma cidade só, né? Eu já estava, cheguei em Timóteo. Quando eu vi, eu tinha chegado no Coronel Fabriciano. Onde que eu estou? Não sei, eu estou perdido, mas está tudo certo. A gente está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E é isso que importa. É uma honra também estar aqui, um privilégio também estar aqui com vocês. E eu sei que Deus vai fazer grandes coisas. Eu acho que antes de pregar, irmãos, eu queria passar 4 informações a respeito da minha vida. Eu acho que é tudo que você precisa saber. A partir daí você não precisa saber muita coisa não, porque minha biografia não é muito relevante. Mas a primeira coisa é que eu sou completamente apaixonado pelo Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Segunda coisa é que eu sou completamente apaixonado pela minha esposa, a Núbia, que está em casa, e a minha filhinha, a Isis, de 11 meses de idade, e ela é a minha cara. Só que nela deu muito certo a minha cara, é um milagre do Senhor Jesus. E assim, ela está naquela faixa etária que ela tenta se matar a todo instante. Então eu só quero que ela chegue viva até 1 ano de idade, porque é a misericórdia, né? Ela está tentando enfiar a cabeça onde não pode, comer o que não pode. Hoje eu peguei uma baratinha na boca dela, eu falei: filha, misericórdia, filha, eu preciso de você viva, eu preciso do seu intestino funcionando. E aí agora ela está querendo subir escada engatinhando. Ela não anda ainda, ela está se colocando sobre os seus pés, mas já está querendo subir escada. Você vê, né? Desde criança, o pecado já trabalhando no coração da criança. A gente está precisando discipular ela. Terceiro, irmãos, é que eu sou completamente apaixonado pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu sou igrejeiro, pastor local, amo igreja, mas também amo o corpo de Cristo. Então eu me sinto em casa aqui. Eu sinto que vocês são os meus irmãos, amém? Então eu vou estar bem à vontade. Se por acaso eu tirar o sapato em algum momento, se por acaso eu bater a cabeça, exceder, é porque eu estou muito em casa, amém? Talvez o pastor nem me chame mais depois disso aqui, mas está tudo em paz também. E a quarta coisa é que eu sou mineiro da gema, eu sou apaixonado com café e pão de queijo. E se alguém aqui não gosta de café, você já está convidado a se retirar. Estou brincando, mas a partir dessa noite vai ser um diferencial na sua vida, para que você seja batizado por uma garrafa de café, no nome de Jesus, amém? Dito isso, está tudo certo. Abra a sua Bíblia comigo, no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, Isaías, capítulo 43, eu quero ler 2 versículos com vocês aqui. Isaías capítulo 43, o versículo 18 e o versículo 19. Isaías capítulo 43, versículo 18, versículo 19. Quem achou, diga amém. Eu vou ler na versão NVI, talvez esteja um pouco diferente da Bíblia que você tem na sua mão, mas no final
Se o Espírito Santo nos ajudar, nós compreenderemos, independente de qual tradução esteja na nossa mão, o que o texto bíblico quer dizer. A palavra de Deus, ela diz assim, Isaías capítulo 43, a partir do verso 18: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riacho no ermo. Feche os seus olhos por um instante. Pai, esta é a tua palavra. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por essa oportunidade de, em uma sexta-feira à noite, podermos nos ajuntar como igreja, independente da classe social, independente da família, independente da estrutura de vida, sem nenhum tipo de preconceito, nos reunimos na autoridade que há no nome de Jesus, e aqui queremos ser instruídos como igreja. Então que o Senhor tenha plena liberdade para nos conduzir, plena liberdade para falar ao nosso coração, e que o Senhor trabalhe em nós e comece a trabalhar a partir de nós. Pai, que eu seja apenas um vaso de barro em tuas mãos, e que a glória seja do Senhor. Me esconda atrás da cruz, é o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. O tema do sermão que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é um convite ao vislumbre. É o tema da conferência. Você contemplar, você vislumbrar. E todos nós, de alguma maneira, somos chamados a contemplar a Deus todos os dias. Mas, irmãos, e quando encontramos um texto como esse, que é um texto esplendoroso, eu brinco que esse texto aqui é o texto que marca a minha caminhada com Deus, porque eu não sei a sua caminhada, mas a minha caminhada, ela é feita de desafios, ela é feita de problemas, ela é feita de gigantes, ela é feita de muralhas, ela é feita de caminhos tortuosos, ela é feita de muitas coisas, e que às vezes eu olho para as minhas capacidades e habilidades, e eu percebo que eu estou aquém de enfrentar todas essas coisas. Tem alguém comigo aqui? Tem algum pentecostal aqui nessa noite? Então você está liberado a glorificar o Senhor, amém? Vamos para cima, você vai me ajudar a pregar, só os pentecostais. Os batistas de vez em quando batem palmas, os presbiterianos só ficar como se estivesse existindo, estou brincando, mas está tudo em paz. E irmãos, ao ver um texto como esse, com uma promessa esplendorosa como essa, nós somos tentados a uma coisa, tentados a duvidar, porque ao nosso olhar, parece que Deus não está fazendo nada. Você já ouviu, por exemplo, um salmo que diz assim, que aquele que te guarda não dorme? Mas você já teve a sensação de que às vezes Deus está dormindo para você? Ele está acordado por vizinho da direita, está acordado por vizinho da esquerda, mas especificamente no que tange a sua vida, tem algumas promessas que parece que nunca vão se cumprir, e que nem apontam para se cumprir. Deus prometeu e nós confiamos na palavra dele, mas algumas coisas parecem que estão muito longe, muito distante, muito aquém de se realizar. E é justamente isso que Deus quer falar para o profeta Isaías. E por que ele quer dizer isso? Eu quero te contextualizar o que Isaías estava vivendo, e quero que você entenda, por exemplo, e perceba algumas semelhanças que Isaías vivia no seu tempo, e que nós parecemos viver exatamente no nosso tempo. Já foi dito aqui na canção, ou na ministração, no prólogo antes da canção, a citação de Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 é o chamamento, o comissionamento do profeta Isaías. Isaías era um profeta palaciano, vivia no templo, estava junto ao rei, comendo do bom e do melhor, e ele era amigo familiar de um rei chamado Uzias.
Uzias era um grande reformador, um homem que viveu um tempo de prosperidade da nação de Judá. Enquanto o mundo à sua volta parecia estar em colapso, Judá parecia caminhar na contramão. As coisas prosperavam, as coisas davam certo, a nação avançava. Isaías estava tranquilo, até que um dia, uma notícia não muito boa chega na casa do profeta Isaías. E sabe qual que é a notícia que chegou? É que o rei Uzias havia morrido, e justamente no ano da morte do rei Uzias, Isaías teve um vislumbre, Isaías teve um momento de contemplação. E agora, irmãos, é lindo, porque isso aqui já nos ensina algo, e talvez seja a primeira aplicação, e nem é a aplicação do texto, mas já dá para a gente tirar alguma coisa. É porque quando os nossos reis, os nossos heróis morrem, nós somos convidados a olhar para um herói e para um rei que continua vivo. Isaías olha para o céu no ano da morte do rei Uzias, e ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. A glória enchia todo aquele recinto, e a orla, a bainha das suas vestes enchiam o templo. Ele via querubins, ele via serafins, ele via surubim, ele via peixe, tudo aí que você conhece, misturado com anjo. Isaías cai de joelho, fala: ai de mim, que tenho lábios impuros, que habito no meio de um povo que tem lábios impuros. Naquele momento, uma brasa pegada com uma tenaz é colocada sobre a boca de Isaías, e o Senhor pergunta: a quem enviaremos nós? E Isaías se prontifica dizendo: envia-nos, Senhor, eis-me aqui. A partir dali Deus está chamando Isaías, irmãos, para um desafio que talvez a maioria de nós não toparia. Sabe por quê? Porque Deus não levanta Isaías no momento de crise para dar uma palavra gostosinha, não. Deus levanta Isaías para profetizar juízo da parte de Deus. Deus levanta o profeta Isaías, e vai comigo em Isaías capítulo 1, só para você entender como que começa o livro do profeta Isaías, só para você ter o tom do que nós estamos falando. Isaías capítulo 1, eu quero ler a partir do versículo 13. Isaías capítulo 1, a partir do verso 13, não, vamos ler no 12, parece que Isaías, está aparecendo aqui? De vez em quando vocês olham para lá, eu fico assim: uai, será que Jesus está voltando e eu estou ficando aqui? Fiquei com medo aqui agora. Então olha só: quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus átrios? Põe em 13. Não me tragam mais ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e as convocações das assembleias. Não posso mais suportar a iniquidade associada à reunião solene. As festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia, já são um peso para mim, estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Irmão, Deus estava virando para o povo de Judá, o povo que ele escolheu, o povo que ele tinha uma aliança. Ele está dizendo: eu não estou suportando o culto de vocês, eu não estou suportando as assembleias de vocês, eu não suporto o sacrifício de vocês. Quando vocês oram para mim, eu viro as costas. É para isso que Deus chamou o profeta Isaías. Isaías então se levanta como uma voz profética de um juízo invariável no meio de um cenário de crise. Eu quero falar pelo menos 5 crises que Isaías vivia no seu tempo. Então a primeira crise, fala comigo assim: crise na política interna. O reino de Judá estava dividido. Com a morte do rei Uzias, você sabe muito bem que as monarquias não sabem lidar muito bem com sucessões.
principalmente a monarquia do reino de Judá. Desde o período da nação unificada, o reino de Israel, sob o comando de Davi, o maior monarca daquele povo, ele não conseguiu fazer muito bem uma transição. Salomão é quem assume, mas antes de Salomão, alguns dos seus filhos tentaram tomar o poder. Quem não se lembra de Absalão, que tentava matar o próprio pai ainda vivo? Agora imagina um rei que morre de maneira inesperada, sem preparar um sucessor, e com mais de um sucessor possível. Agora imagina os seus sucessores serem crianças, adolescentes, jovens sem muita experiência. Imagine o burburinho do reinado, irmãos. Agora o general talvez pensa que pode assumir o reinado muito melhor do que os filhos de Uzias. Agora o sumo sacerdote pensa que uma teocracia seja melhor do que uma monarquia por filhos que não amam o Senhor. E agora os príncipes, aqueles que têm mais dinheiro, pensam em tomar o poder. E o que nós temos, irmãos, é burburinhos de golpe o tempo todo. Um estado de instabilidade, um estado de insegurança, pessoas com medo do que vai acontecer. Olha, dependendo de quem assumir o poder, as coisas vão ficar muito azedas para nós. E a gente sai de 2.700 anos lá atrás, e vamos para cá, para o nosso tempo. A gente volta um pouquinho do nosso tempo, a gente sai de 2024 e entramos em 2022. O ano da última eleição presidencial do nosso país. Você acha que a gente está vivendo uma crise na política interna, irmão? Na última eleição nós quase nos matamos por conta de políticos que dizemos que não acreditamos no que eles vão fazer. Você pode perguntar a qualquer pessoa, pergunta assim: você acredita que a política pode mudar o país? Todo mundo vai falar unissonamente, não. Mas quando chega época eleitoral, o que a gente faz? A gente briga por conta de política. Irmão, Natal do ano, tem gente que até hoje não conversa com familiar por conta da eleição. E está chegando a eleição para prefeito, eleição para vereador. Só a graça de Deus. Mas o país está completamente dividido, irmão. Você não pode fazer nada, que tudo é uma coisa ou outra. É briga o tempo todo, é burbúrio o tempo todo. O que vai acontecer? Quais as cenas dos próximos episódios? E a gente se vê num lugar de insegurança o tempo todo. O medo de sair na rua. Você não pode fazer gesto com a mão mais. Acabou. Nós vivemos também uma crise na política interna do nosso país. E a sensação que temos é que politicamente a gente está indo de ladeira abaixo. O Brasil é considerado um dos países mais corruptos do mundo. Segundo a Transparência Internacional, nós somos o 74º país, se eu não me engano, em nível de corrupção. Ganhamos, estamos acima, países mais corruptos como Tanzânia, países mais corruptos como Cuba, olha para você ver. Estamos num nível de obscuridade, em processos escusos, mais do que países que ao olhar, nossa, não é possível. Mas é possível. Somos mais corruptos que Equador. Na América Latina, basicamente só perdemos para Venezuela. Mas não bastasse uma crise na política interna, Judá também vivia uma crise, fala comigo, crise na política externa. Quando Isaías profetiza, não bastasse a bagunça no próprio quintal, olhava-se para o horizonte e o mundo estava em colapso. Agora Judá pagava altos impostos para um império chamado Império Assírio, que permitia que Judá permanecesse como um reino minimamente organizado, com uma contrapartida de um imposto altíssimo. Esse mesmo império já tinha destruído o reino dividido, o reino de Israel. Ele solapou pela espada os irmãos de Judá. Mas não bastasse esse império, que era grandioso, poderoso, mas ao sul você tinha um império que já foi grande, mas que não representava muita coisa, mas queria voltar aos tempos de glória. Era o império do Egito.
O faraó queria se aliançar com Judá e procuravam parceiros comerciais para se levantarem uma grande frente ampla para lutar contra a Síria. Não bastasse esses dois reinos guerreando, você tinha um terceiro que surgia lá no extremo norte, bem discreto, um reino chamado Reino da Babilônia, com um homem com mania de grandeza chamado Nabucodonosor. E sabe aonde Judá estava? Judá estava no meio desses três. Judá mantinha a aliança com a Síria, Judá se revoltava e fazia aliança com o Egito. Judá então, prevendo o futuro, investia numa relação com a Babilônia. Quais os passos Judá deveria dar? Porque dependendo dos passos que ela desse, o seu futuro estava comprometido. E nós já conhecemos a história. Judá se aliançou com o Egito para lutar contra a Síria. Na aliança contra o Egito, nenhum nem outro, a Babilônia se tornou o maior império do mundo e destruiu tanto a Síria quanto o Egito, cercou Judá. Judá se rebelou, tentando ainda manter a aliança com o Egito, até o ponto que Judá foi sitiada. Os judeus foram levados cativos à Babilônia, e a cidade santa de Jerusalém e o templo foram destruídos, por conta de alianças erradas. Mas vamos dar mais um salto na história. Vamos olhar para o Brasil. Nós temos hoje uma grande potência mundial no mundo. Geopoliticamente falando, os Estados Unidos é o país top of mind, país número 1. Economicamente nós temos boas alianças. Mas os economistas dizem que no Oriente, a China, o dragão do Oriente, avança como nenhum outro país está avançando. E provavelmente daqui 5 anos, estimam os mais conservadores, porque os menos conservadores colocam um número muito menor, se tornarão o país mais desenvolvido do mundo, com o maior PIB do mundo. E o Brasil tem aliança com os dois e depende dos dois. E aí? A gente vai investir na relação com a China, acreditando que ela vai se tornar o maior país do mundo e vai deixar os Estados Unidos um pouco de lado? Ou a gente mantém essa aliança? Que o Brasil exporta trigos, arroz para os Estados Unidos, mas a gente exporta frango para a China. Não bastasse isso, a gente tem no leste europeu a Rússia, governada por Putin, que parece que está numa guerra infinita com a Ucrânia, e não sei de onde ele tira recurso. Com tanto embargo comercial, ele se mantém de pé e parece que a sua economia não sente, ela cresce mesmo estando em guerra. E o Brasil também exporta para ele. A gente está no meio de um problema, irmão. De qual lado nós devemos ficar? Qual lado que a gente tem que defender? Se o mundo entrar numa terceira guerra mundial, o Brasil vai estar do lado de quem? É o mesmo problema que Isaías vivia no tempo dele. Mas não bastasse isso, além de uma crise na política interna, além de uma crise na política externa, Isaías também vivia uma terceira crise. Fala comigo: crise na economia. Aí eu não preciso falar que a gente está vivendo uma crise econômica, né? Basta você olhar o preço de tudo, irmão, tanto que está caro. Nesse último mês eu não estou conseguindo dar conta de acompanhar a gasolina. Eu falei, mas não é possível, meu carro está bebendo demais. Eu fui olhar o preço da gasolina que não enche mais o tanque. Parece que o nosso dinheiro está virando farinha, está esfarelando na mão. É todo dia um imposto diferente, é todo dia um murmúrio de que vai taxar alguma coisa. Nem sua comprinha mais no site chinês foi aliviada. Minha esposa parou de comprar os negócios na China, graças a Deus, estou até gostando disso aí. Parou de chegar os pacotinhos lá em casa. Irmão, mas em Judá também se vivia a mesma coisa, porque os impostos aumentavam para se manter privilégio de uma minoria que se mantinha no poder, escravizando o pobre, humilhando o pobre.
Eles viviam de privilégios dos sacerdotes, privilégios na justiça e privilégio na aristocracia. Enquanto isso, o povo definhava. Tinha uma profecia que parece ser atemporal, virou até tema de canção do nosso tempo, sabe qual é? É que naquele tempo e hoje, o pobre cada vez fica mais pobre, o rico cada vez fica mais rico. Bom, xibom, xibom, bom, bom. Tudo em pecado, pastor, vocês conhecem esses negócios, só Jesus, né? Era só para testar, entendeu? Mas vocês foram reprovados no teste. Daqui a pouco vamos se inventar imposto sobre o ar que respiramos, imposto sobre a quantidade de passo que damos, porque é uma crise de dinheiro o tempo todo. Mas não bastasse essa crise, existiu uma quarta crise. Fala comigo assim: crise na moral. Irmãos, Judá vivia um período de depravação. O povo de Deus, escolhido pelo Senhor, vivia um momento de crise na sua moral. É por isso que Deus estava desprezando o culto daqueles irmãos, porque eles pregavam uma coisa, mas viviam outra. No culto era uma coisa, mas durante a semana eles viviam como se o Deus que eles estavam prestando culto não existisse. Os negócios eram dúbios, o comportamento era espúrio, a ética e a moral não existiam. Vamos olhar no nosso tempo, irmão. Alguns anos atrás, você chegasse numa padaria e falasse assim: olha, eu queria fazer uma compra, mas eu estou sem dinheiro aqui agora, eu queria comprar fiado, eu sou crente. Uma pessoa já fazia direto, nem anotava. Faz isso hoje. Se você falar assim, eu sou crente, já te olha naturalmente como alguém que vai dar o cano. Às vezes eu chego num lugar, eu tenho vergonha de falar que eu sou pastor, porque quando eu falo assim, eu sou pastor, eles já imaginam que eu estou roubando dinheiro das pessoas. Não, pastor não trabalha. Um dia eu estava conversando com um rapaz, falando: e aí, pastor, como é que é a rotina? Eu falei: não, às vezes estudar, às vezes pregar, eu atendo as pessoas. Ele: isso é o trabalho. Eu falei: uai, gente. Eu falei: eu estudo, eu prego, eu atendo as pessoas. Tá, pastor, mas e o trabalho? Trabalho assim. Eu falei: de vez em quando a gente constrói templo, a gente capina lote. Eu falei, para ver se ele entende, né? Ele: entendi. Não, trabalha muito, né? Eu falei: não sei se você está falando com ironia ou não. Mas, irmão, nós vivemos um tempo onde ser cristão não é mais parâmetro de moralidade. A gente olha para os casamentos dos cristãos e os piores exemplos estão lá. A gente olha para o orgulho, os piores exemplos estão nos cristãos. É o povo que deveria ser mais generoso, é o mais mesquinho. É o povo que deveria ser desapegado com as coisas desse mundo, são os que são mais enraizados. E aí nós vivemos um problema de dubiedade, o nosso coração está dividido. É por isso que às vezes a nossa mensagem não convence, a nossa mensagem não impacta, porque ela é só falada da boca para fora, a gente não tem um testemunho para corroborar. Nós vivemos um tempo de crise ética, crise moral, mas essa não era a pior crise. Sabe qual que era a pior crise? Fala comigo: crise espiritual. Irmãos, é assustador ao ler esse texto e perceber o cenário em que Isaías vivia, que era o cenário onde o templo do Senhor estava lá, era o cenário onde a arca da aliança estava lá, era o cenário onde o sumo sacerdote estava lá, é o cenário onde as canções eram entoadas, é o cenário onde o altar tinha animal sendo sacrificado, era o cenário onde as ofertas de trigo eram oferecidas no altar, era o cenário onde as pessoas iam semana após semana, religiosamente, apresentar os seus dízimos, as suas ofertas, os seus louvores ao Senhor. Mas eles estavam frios espiritualmente. Se a gente pegar o último censo do IBGE no Brasil, 77% do Brasil é cristão. 77%. E às vezes isso alegra o nosso coração, porque já somos maioria, mais da metade. Mas se você pegar outros números, nós somos o 5º país que mais se mata pessoas no mundo.
homicídio? Como que a gente pega um lugar onde tem muitos crentes, mas onde tem muito homicídio? Irmão, a gente tem igrejas lotadas hoje. Existem mais igrejas no Brasil, esse número do ano passado, 2023, do que instituições de ensino e instituições de saúde somadas. São mais de 570 mil templos religiosos. Mas o que está acontecendo? Que embora existam tantos templos que supostamente adoram a Deus e melhoram as pessoas, o caráter das pessoas, nós continuamos ainda a viver tantas coisas ruins. Esses dias lá na igreja, na Lagoinha, uma pessoa esqueceu um celular, alguém roubou o celular da pessoa dentro da igreja. Dentro de um lugar de oração, dentro de um lugar de adoração, existe alguém com um coração roubador. É porque nós vivemos uma crise espiritual, irmão. A igreja está cheia de gente, mas tem pouco convertido. Tem muita gente cantando, mas tem pouco adorador. Tem muita gente dando dinheiro, mas tem pouco ofertante. Tem muito seguidor, mas tem pouco discípulo. Uma crise espiritual. Para esse povo, Deus estava anunciando um juízo. A Babilônia viria, usada por Deus e levantada por Deus com uma vara de ferro, e castigaria aquele povo. Mas ao mesmo tempo que Deus promete um juízo, irmãos, eu falo isso com muito temor, que nós estamos debaixo do juízo de Deus. Você olha para as artes do nosso país, você não consegue ouvir uma canção mais. São pornografias cantadas. Você olha para os relacionamentos do nosso país hoje, as pessoas amam mais um cachorro do que um ser humano. Porque se mata no Brasil, irmãos, o triplo de pessoas do que de animais. E eu não estou dizendo que tem que matar animal, tá? Mas nós nos indignamos quando maltratam um dogzinho. E tem que se indignar mesmo. Mas no Brasil está matando pessoa todo dia. Sangue humano sendo derramado e a gente não está nem aí. Nosso coração tomado de indiferença, nosso coração tomado de outras prioridades. Irmãos, Deus está com juízo sobre o Brasil. Existe uma vara de ferro sobre a nossa nação. Mas ao mesmo tempo que Deus está com um juízo sobre o Brasil, Deus também está estendendo uma mão de misericórdia para nós. E Ele não está estendendo a mão de misericórdia para todo mundo não. Ele está estendendo a mão de misericórdia para aqueles que se arrependerem de fato. Para um remanescente fiel. E aqui eu paro a minha introdução e começo a pregar, amém? Então com a sua Bíblia aberta, isso foi só a introdução. Não me olha de cara feia não, irmão, está tudo bem. Porque quero crer eu, que você tinha um monte de coisa para fazer numa sexta-feira à noite. Quero crer eu que você tem compromisso suficiente para ter tido a liberalidade de entender que esse tempo é prioridade para a sua vida. Quero crer eu que você escolheu a boa parte, amém? Quero crer eu que você está indo na contramão do mundo lá fora. E que de alguma maneira você é o remanescente fiel do Senhor. Se você é esse remanescente fiel, Deus tem um compromisso com você. Deus tem um pacto com você. Ele está te chamando a contemplar o que ninguém está contemplando, irmãos. Ele está te chamando a vislumbrar o que ninguém está vislumbrando. Ele está te chamando a enxergar o que ninguém está enxergando. E Ele coloca as condições para isso. Porque, irmão, enxergar o Senhor não é simplesmente falar, não, eu quero olhar com os olhos espirituais. Fecha o olho e não vai ver nada. Eu tenho um sobrinho, o filho mais velho da minha irmã, ele tem 4 anos, o nome dele é Lucas. Ele tem autismo, se eu não me engano, de grau 2. E ele é muito literal. Tudo que você fala com ele é literal. E às vezes eu chego na família, ele tem um irmão e uma irmãzinha. O irmão tem 2 anos, ele tem 4. E a gente sempre tem o hábito de orar junto, né? Eu chego, às vezes vou orar. E aí, na oração, Senhor, é tão bom sentir a Tua presença.
é tão bom te contemplar, é tão bom ver a tua glória. Eu quero te agradecer por isso. Outras palavras, eu deixei ele orando e saí. Quando eu voltei, ele estava chorando. E aí estava ele e o irmãozinho dele mais novo. O irmãozinho dele mais novo não gosta muito de orar, é um pouco mais rebelde. Mas ele, sendo o mais velho, ele já entendeu que tem autoridade sobre o mais novo. Então ele fala: você não para de orar enquanto eu não parar de orar. E aí eu não sei se ele faz orações longas para irritar o mais novo, ou se realmente o coraçãozinho dele é crente com 4 anos de idade que ora isso. Mas quando eu entrei, ele estava chorando, irmão. Estava chorando assim, falando: Jesus, eu quero te ver, Jesus. Por que todo mundo fala que te vê, mas eu não te vejo? Eu quero te ver, aparece para mim, Jesus. Irmão, vendo aquela cena de uma criança de 4 anos se derramando aos pés do Senhor, aquilo mexia com o meu coração. Até que o irmão do meio, o Caleb, os Caleb são terríveis, irmão. Evita esse nome para colocar no seu filho, com muito amor. Brincadeira. Tem algum Caleb aqui? Isso é uma benção. E aí ele virou e falou assim: chega, Lucas, ninguém pode ver Jesus não, isso é jeito de falar, ninguém vê Jesus. Ele vê sim, Caleb. Todo mundo fala que vê porque vê. Você está chamando todo mundo de mentiroso? E ele: não aguento mais orar. E começou a chorar também. Mas irmão, você vê Jesus mesmo? Porque o Lucas, porque tem autismo, ele é literal, ele quer ver literalmente. Mas você vê Jesus mesmo? Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, Jesus diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O próprio Cristo está dizendo que para se contemplar a Cristo, para se contemplar a divindade, você precisa ter antes um coração limpo. E é justamente o que Deus está falando com o povo de Judá, e é justamente o que Ele está falando também a cada um de nós. E olha só o que Ele diz no verso 18: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Preste atenção, irmãos. A primeira advertência é um rompimento radical com as experiências já passadas. E preste atenção, porque aqui Isaías não está dizendo de uma experiência negativa, embora também se aplique a uma experiência negativa. Isaías está falando de uma experiência, na sua grande maioria, positiva, porque é esse povo que ouviu as histórias dos seus antepassados, de um Deus que pegou uma família que se multiplicou numa terra estrangeira chamada Egito, e levou esse povo conduzindo de maneira milagrosa, levantando um assassino para direcionar esse povo. Esse povo viu um mar se abrindo, esse povo atravessou com o chão na terra seca, e após a sua travessia, esse mar se fechou, engolindo os soldados de Faraó, para que ninguém dissesse que foi um evento natural que acontecia de tempo em tempo. Não, foi um evento sobrenatural, com hora marcada, no ponto exato em que o povo passou, os soldados veio e morreram solapados pela água. Não bastasse isso, esse povo ouviu falar que Deus os guiava no deserto durante o dia quente, com uma nuvem fazendo sombra, durante a noite fria, com uma coluna de fogo esquentando. Não bastasse isso, ele enviava maná, uma espécie de pão, todos os dias, junto com codornas, fazendo água sair dos lugares mais inóspitos. É esse povo que viu Gideão, com poucos homens, derrotar uma multidão incontável de soldados. É esse povo que viu Davi sendo um líder segundo o coração de Deus, expandindo e pacificando uma terra caótica, cheia de problemas. É esse povo que ouviu e viu falar de um homem chamado Salomão, que tinha a sabedoria dada por Deus, a ponto de resolver conflitos que a justiça não conseguia resolver. É esse povo que se escorava na tradição religiosa dos seus antepassados, para dizer que estava tudo bem e era só viver dessa forma. Esse povo que olhava e falava: não, minha mãe orou, minha avó orava. E aí o que Deus está dizendo para esse povo é: esqueçam o que se foi,
já foi, já era. Não vivam no passado. E aí é interessante porque entre não vivam e passado, não vivam do passado, não vivam no passado. Viver no passado é estar no presente, mas viver no pretérito. Está aqui agora, mas a cabeça está naquilo que já passou. É no saudosismo vazio. Era bom mesmo. Sabe quando era bom? Bom era quando eu tinha meus 30 anos de idade. Bom era mesmo quando fulano de tal cantava. Bom mesmo é quando acontecia isso, isso e isso. Juventude de verdade era na minha juventude. Eu estou falando aqui para os mais velhos. Então, se é que vocês me entendem. Culto de verdade era em 1900 e caixa prego. Aí que era bom. Sabe qual que é o nosso problema, irmãos? É que nós pegamos esses momentos e nós vivemos boa parte da nossa espiritualidade na apatia, na indiferença, e vivemos de momentos de euforia, momentos de glória insofismável, mas a grande parte é de apatia. Deixa eu aplicar isso na prática para você entender. Em Belo Horizonte está acontecendo um fenômeno que todas as padarias raízes estão fechando. Estão se abrindo aquelas padarias creme de avelã, sabe, Nutella. São as padarias gourmets. Não sei se está acontecendo esse fenômeno em Coronel Fabriciano, Timóteo, Patinga, Antônio Dias e tudo que tem junto aqui, né? Qual que é a outra? Santana do Paraíso. E todo esse conglomerado de cidades aqui, que é no mesmo lugar, tudo igual. Quase, né? Vale do Aço, né? Quem que é a princesinha do Vale do Aço? Fabriciano? Então tá tudo certo. Então estou pegando que Coronel Fabriciano é a princesinha. Se der problema lá em Timóteo, que é na rua de trás, vocês me ajudam aí. E em Patinga, que é na rua da frente, eu vou resolver aqui nessa igreja. Mas lá o que está acontecendo, irmãos? Aquele labor chamado padeiro, que 3 horas da manhã ia para a padaria, para ficar fazendo massa, amassando massa, para que 4h30 tivesse pão quentinho até 7 horas da manhã, não existe mais. Agora, o pão é feito em um dia só, e esse pão é levado ao congelador, e ele é congelado, e lá congelado você tem a opção de comprar o pão pré-assado. Eu prego lá em Belo Horizonte, na Lagoinha, um culto que começa 20 e 30 horas e em tese termina às 22, mas geralmente faz 22h40, 23, 23h10, depende do que o Espírito Santo quer fazer, porque lá é pentecostal igual vocês aqui, amém? Então gosta de palavra. E às vezes eu saio, irmão, morrendo de fome, mas como o Vale do Aço é muito mais desenvolvido que Belo Horizonte, lá é uma roça grande. Lá fecha tudo cedo, dá 10h15, está tudo fechado. Aqui está tudo aberto esse horário, né? Glória a Deus. E aí sai aquele monte de crente. E crente tem o que, irmão? Nossa, isso é a linguagem universal. O crente tem fome. Todo mundo faminto, desesperado para comer alguma coisa e não tem nada aberto. Mas eu descobri essa padaria 24 horas, padaria Nutella, mas que eu preciso estar lá, que eu preciso comer. E eu descobri esse pão pré-assado, congelado, que eu posso levar ao micro-ondas em 5 minutos, ou ao forno já aquecido em 3 minutos, e sai um pão quentinho na hora. Chega a manteiga e derrete. Oh, aleluia. Comprei. Isso aí. Só porque está com fome vai demorar mais 40 minutos, estou brincando. E aí então comprei e falei, agora eu ainda vou surpreender minha esposa, porque amanhã eu vou acordar cedo, como aqueles homens raiz antigos, e eu vou falar, fui na padaria, comprei pão, fiquei lá esperando abrir, para pegar o primeiro pão que saísse, a primazia era minha, pegava e levava para casa, como se fosse um animal morto, que eu capturei numa madrugada de caça, e falei, está aqui amor, o café da manhã para a gente. E enquanto eu tirava o pão do congelador na segunda-feira e colocava no forninho para assar, irmão, mas eu tomei uma raquetada do Espírito Santo. Falou assim, Isaías, você está fazendo da sua vida espiritual
exatamente igual você faz com o seu café da manhã. Você está pegando experiências boas, você está congelando na sua memória afetiva, e quando você precisa, quando a crise vem, se abre o congelador afetivo, tira esse pão congelado e coloca para ficar requentando, comendo comida velha. Porque em 1990 eu participei de uma conferência que foi poderosa. Porque em 1732 teve um desafio lá na igreja, uma gincana que me edificou demais. E eu fico requentando essas coisas. Mas irmãos, deixa eu te falar, o pão do dia Deus tem para você novo na hora. Isso quer dizer que sabe qual é o culto que vai mudar a sua vida? Não é o culto de ontem, é o culto de hoje. Deus tem uma porção para essa noite. Não é o pão de ontem, é o pão de hoje. Não é a água de ontem, é a água de hoje. Deus tem algo novo, e por isso Ele nos diz: esqueça o que já foi, eu tenho algo novo para você. Eu tenho uma coisa nova. Esqueça o pão velho. Pão velho você faz pudim. Deus tem um pão novo para você. Irmão, rompa com as correntes do passado. O que já foi era bom, mas o que está chegando de novo pode ser muito melhor. E por que a gente tem tanto medo do novo? Sabe por quê? Porque o tempo, ele é dividido em 3 dimensões. O seu tempo é dividido em passado, o seu tempo é dividido em presente, o seu tempo é dividido em futuro. São 3 dimensões, e você se encaixa nessas 3. Você é o fruto do seu passado, que reflete no seu presente, com a perspectiva de um futuro. Mas por que você está com medo do novo que está vindo? Se Deus, Ele é o mesmo constante em todo o tempo da sua vida. No seu passado Ele era, no seu presente Ele é, no seu futuro Ele continua sendo. Se Deus é imutável, se quem muda somos nós não deveríamos ter medo do desconhecido, porque Ele é desconhecido para nós, porque para Deus não existe nada obscuro diante dEle. Irmão, segunda-feira, Jesus está lá. 3 anos na sua vida, Jesus está lá. 5 anos da sua vida, Jesus já está lá. Ele já está no futuro. Então por que você está com medo? Por que você está tão inseguro? Por que você quer se aprender coisas, estações, que Bill já disse para você virar a página? E se você ficar preso nisso aí, irmão, vai machucar demais, mas Ele vai arrancar. Muda o time. Tem amizade que já não era para estar com você mais, você está segurando isso ainda, está só te machucando. Tem ambientes que não era mais para você está segurando, está só te machucando, irmão. Ai pastor, mas eu não queria viver isso. A vida, irmão, sabe quem é que só vive o que quer? Criança, adulto, a vida é fazer o que não quer mesmo. Você acha que eu gosto de pagar conta? E todo mês eu tenho que pagar. Não, tem dia que eu chego dentro de casa, de longe eu já ouço minha esposa falando, eu falo, hoje eu vou escutar. Você acha que eu gosto? Queria minha esposa só na fase boa, na fase ruim não queria. Queria o bônus, o ônus não. Tá doido, irmão? Dar banho na criança, uma coisa fofinha, dormindo bonitinha, você pôr no berço assim, uma coisa linda. Aí hoje de manhã, irmão, tinha cocô no berço inteiro. Você acha que eu queria essa parte? Queria não. Mas tem que ter isso, é a vida adulta. Mas irmão, abra o coração para o novo do Senhor na sua vida. Vai dar certo. Pastor, mas eu não vou dar conta. Você já falou isso há anos atrás, olha você dando conta hoje. Presta atenção, hoje, exatamente hoje, você está vivendo orações que você fez lá atrás, que você nem se lembra que você está vivendo. Você não devia nem estar reclamando, você devia estar agradecendo. Então para de viver do que já foi, para de viver de saudosismo. Para, irmão. Ai pastor, mas eu nunca vou conseguir casar porque eu tive um namoro abusivo. Quem te falou isso, irmão? Ah, mas eu nunca vou dar certo no ministério porque um dia eu pequei. Quem te falou isso? Ah, mas um dia a minha empresa nunca vai crescer porque um dia eu quebrei uma empresa. Quem te falou isso? Me fala uma pessoa que Deus escolheu que valia alguma coisa. Uma pessoa só. Dá o nome de alguém, irmão. Deus só escolhe gente quebrada. Deus só escolhe gente acabada. Deus só escolhe gente que é o pó da rabiola. Está vendo essa igreja aqui? Ninguém aqui vale nada, começando de mim.
É todo mundo lascado, irmão, cheio de problema de cabeça, é tudo doido aqui. Vocês estão rindo, mas está cheio de gente com insônia, cheio de gente tomando remédio para dormir, dá trimelique de tudo, é cheio de toque, tem que ficar organizando os trem toda hora, se não for do GD dá piti. Não, sai um negocinho assim, ó, uma agulha mexe, não dorme, está estressado, nossa, mexeu ali, ai, eu não aguento, tem que ser do meu jeito, chatura, nem você mesmo se aguenta. E Deus escolheu vós me ser, esse poço de chatice, de insuportabilidade, e Ele diz, eu estou pegando esse trem, essa coisa, esse lula molusco, e eu vou usar ele para a minha glória. Já foi. Fala para o irmão que está do seu lado assim, já foi. Era, fala para ele, era, não é mais. A partir de hoje inaugurou um novo tempo na sua vida. A partir de hoje inaugurou uma nova estação na sua vida. E não interessa se a estação anterior foi boa. Deus está dizendo para você esquecer e se lançar no novo, irmãos. Se você quer contemplar o que Deus quer fazer, você precisa parar de olhar para trás. Se você quer contemplar, vislumbrar o Senhor, você precisa parar de ficar olhando para o retrovisor. Mas Ele não faz só isso, Ele diz assim, olha, e eu quero dividir o versículo 19 em duas partes. A primeira Ele diz assim, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? E aqui, ao pararmos de olhar para trás, o profeta diz que Deus chama o povo a enxergar. Mas enxergar como? Porque se olhava para o lado, tinha o Egito, se olhava para o outro, a Síria, se olhava para trás, a Babilônia, olhava para dentro, é crise, faltava dinheiro, carteira vazia, dívida, corrupção, imoralidade. Deus está mandando ver o que, irmão? Mas é por isso que Ele fala, vejam, qual olhar, irmão? Não adianta querer contemplar o Senhor com os olhos físicos, não adianta contemplar o Senhor de maneira natural. Ele está chamando, vejam, você precisa contemplar de maneira espiritual. Existe um olhar, uma visão aberta sobre cada cristão, porque cada cristão recebeu o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo testifica, testemunha dentro de você internamente coisas que Deus está fazendo. Ele testifica Cristo, Ele testifica a palavra, Ele testifica a volta de Cristo, Ele testifica o futuro do que Deus está fazendo. Então Deus está chamando o povo a parar de olhar em volta e começar a erguer os olhos para o céu e dizer, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Irmão, diz o profeta que Deus não fará uma coisa nova. Ele utiliza um verbo no gerúndio, fazendo, indo, ando, eu estou fazendo uma coisa nova. Isso implica dizer que Deus, Ele não vai fazer algo, Ele já começou a fazer. Pastor, mas eu não estou vendo. É porque ela começou lá e ela conclui aqui. Deus já está fazendo no céu. Tem coisa que você vai viver daqui 5 anos que não aconteceu de repente, aconteceu de repente para você, mas Ele já está fazendo na eternidade, tem muito tempo, irmão. Mas Ele está virando para esse povo e está dizendo, eu quero que vocês participem pela fé das obras que eu, Deus, já estou fazendo. Irmãos, não tem coisa melhor do que você já saber o que vai acontecer lá no futuro, e você já descansar e confiar no Senhor pelo que vai acontecer. E sabe como que você faz isso? Se você tiver uma palavra. Alguém aqui tem uma palavra do Senhor? Você tem uma palavra, pega ela, irmão, e já descansa. Eu não sei se é daqui 1 ano, eu não sei se é daqui 2, eu não sei se é daqui 3, mas eu já estou fazendo churrasco pela palavra que eu recebi. Eu já estou comemorando, eu já estou trazendo os efeitos do futuro para o meu presente, para celebrar o que Deus já está fazendo. Eu não nasci num lar 100% cristão, a minha mãe crente até o tutano, até as cartilagens dela são embreadas de óleo de azeite. Saia até na canela,
blusa manga 3/4, coque, blusa de oncinha, bolsa do lado com uma toalha, um óleo ungido, Bíblia grande do outro, versão A, CF, Almeida Corrigido Fiel, sandalinha de Jericó, anda marchando, só ouve Cassiano, Sheila Cavalhares e Lauriette, as antigas. Do outro lado, um padeiro, que queria fazer raiva na mulher, porque tinha ciúme dela com o pastor da igreja, o Geraldinho. O Geraldinho só tinha um dente na boca. Eu falei assim: pai, o senhor está com ciúme do pastor Geraldinho? Estou com ciúme. Sua mãe tem alguma coisa com ele. Eu falei assim: mas meu pai tem a confiança baixa demais, não é possível. Minha mãe, com o auge dos seus 35 anos, pastor Geraldinho com 73, mal conseguia ler a Bíblia, falava Sadraque, Mesaque e cabeça de negro, não conseguia ler os negócios direito. O violão todo desafinado, nada com nada, cantava, emendava os negócios, de vez em quando eu achava que estava cantando. Que país é esse? Eu falei: cara, quem está cantando aqui? É Legião Urbana? E meu pai, que ciúme dele. A minha mãe não arredava o pé, irmão. Dava terça-feira, culto de doutrina, minha mãe me arrumava, lambia meu cabelo de lado, calça social, blusa social, gravatinha. Eu falei assim: nossa, estou parecendo um boi lambeu minha cabeça aqui, com essas roupas aqui, indo para a igreja. Meu pai chegava pronto para ir para a igreja e falava: meus meninos vão para a igreja hoje não, hoje eles vão ver novela. Irmão, imagina a década de 90, falar isso com a pentecostal. Minha mãe, ela tinha comichão, mas ela falava: então tá bom, eu estou indo para a igreja. E aí eu ficava vendo novela, mas quando ela chegava, irmão, ela já chegava de madrugada na minha cabeça, e jogando óleo ungido assim. Eu acordava fedendo pastel frito de rodoviária, e aquele monte de digital na minha testa. Eu não sabia se era o meu tipo de pele, que era oleoso, ou se era óleo que minha mãe tinha colocado na minha testa. Dava sábado, domingo, hora de ir para o culto, meu pai fala: não, nós vamos para a praça comer hot dog, cachorro quente. Você acha que eu, uma criança indo para a adolescência, ia querer comer hot dog ou ir para a igreja? Eu queria comer hot dog, salsicha é muito melhor, ia me matar em menos tempo. Minha mãe, um dos poucos cultos que eu gostava de ir, era no culto das quintas-feiras, culto doméstico, chamava-se culto do café amargo. Você ia no culto, distribuía café ao final, e quem tomasse o café amargo, o culto na semana seguinte era na casa dele. Eu desde sempre gostei de café, você já sabe o que isso vai dar. Está no culto, eu sorrateiramente, porque adolescente não tem casa, você não pode pegar, só pode tomar o café quem tem casa. Mas adolescente está aí para burlar as leis, vivendo no perigo, na adrenalina. Peguei o café sorrateiramente, coloquei na boca, minha boca começou assim, para dentro. Eu peguei o café amargo. Eu olhei para minha mãe, minha mãe olhou para mim. Ela falou: não. Eu falei: sim, mãe. Eu peguei o café amargo. Aí minha mãe: Senhor, me leva. Ela começou a cair. Aí as irmãs do círculo de oração começou a segurar ela: seja forte e corajosa, mulher de Deus. E aí começou a marchar, fala em línguas. E aí aquele negócio todo. E a minha mãe orando no poder e olhando para mim de cabeça para baixo, falando assim: você me espera, em casa eu vou te arrebentar. Aqui do poder de Deus aqui e tal. Sal me pegou do jeito, veio me levando aqui e falou: agora eu não sei o que vai acontecer. Era um misto de bipolaridade, entre um lado coragem e medo e covardia. Ela falava: Isaías, mas nós vamos arrebentar o diabo lá em casa. Meu filho, mas por que você foi pegar esse café? Mas o seu pai agora, ele vai ter jeito. Isaías, sua mãe vai te arrebentar, porque eu quero ver se o Senhor me levar, o que você vai fazer de sua vida. Porque eu não estou aguentando mais, Isaías, a sua desobediência. Eu não aguento mais. Cara, de hoje que eu morrer, o que você vai fazer? Eu falei assim. E aí chega em casa, irmão, meu pai saía para trabalhar de madrugada, ele virava a esquina, vinha as irmãs do ciclo de oração, ungir na casa, marchando na casa. Agora não era minha mãe mais, era 12 mulheres de saia, sandália, coque, óleo, toalha, Bíblia. Lá em casa virou uma assembleia de Deus. Passa sábado, domingo, segunda, terça. Na quarta minha mãe chega para meu pai e fala: Paulo César, quinta-feira nós vamos ter culto aqui em casa. Meu pai: culto? Aqui?
os crentes vão vir aqui em casa? Ela, os crentes vão vir aqui em casa. Ela, pois bem. Meu pai falou, né? Se entrar Geraldinho aqui, eu não ponho o pé dentro dessa casa mais. Você perde seu marido e avisa para ele que ele vai perder o único dente dele. Foi trabalhar, minha mãe na confiança do Senhor, e ficou o dia inteiro, as irmãs fazendo comida, preparando o café, separando tudo. Chega a noite, chega os crentes, vem o Geraldinho, subindo, na casa do meu pai tem uma escada de 25 degraus, ele subiu tudo, tadinho, ficou com a coluna ofegante o culto inteiro, eu com aquele monte de adolescente brincando, correndo para um lado e para o outro, e fazendo aquela festa. Chega meu pai, sobe a escada, e ele está vendo o povo barulhento lá dentro de casa. Ele para e fica, é um barrancão assim, ele fica na beira do barranco, se recusa a entrar, e fica só assim, ó. Porque o homem com raiva emburra e fica assim, né? Não sei o que é isso que dá no sexo masculino. Parece que vira uma chave, fica assim. Ficou lá assim. Tá bom, meu pai deixa ela aí fazer o que ele quiser e vambora. E tô brincando, de repente eu começo com a criança. Foi pronto, meu pai matou o Geraldinho agora. Já fui lá correndo, irmão. Na hora que eu chego, tá meu pai tem 1,90 m, morenão assim, barrigudo, estirado no chão assim, deitado. E todo mundo na sala assim, ó, encostado na parede assim. Falei, certamente ele tentou matar o Geraldinho, não conseguiu, né? O Geraldinho deve ter dado o poder de Deus, um Highlander nele. E aí meu pai caído, eu fiquei assustado, falei, o que está acontecendo? Aí meu pai levanta, aquela cara toda chorando. Eu falei assim, minha vida inteira eu tenho tentado fazer essa mulher me amar mais do que ela ama Jesus, eu nunca consegui. Eu quero amar alguém desse jeito. E se entregou para Jesus. Eu lembro de 14 anos de idade, irmão, 14 anos vendo a minha mãe orando, 14 anos vendo minha mãe ungindo a casa inteira, 14 anos vendo ela marchando, 14 anos, até o meu pai se converter de verdade. E aí o Geraldinho chega com muito medo. Ô, Sr. Paulo, o senhor está bem? Estou bem. Eu não queria chamar a irmã Aparecida para dar uma palavra, dar o testemunho. Minha mãe chega, não está chorando, sorrisinho de canto de boca. Eu falei, o que vai acontecer com minha mãe? Ô, dona Aparecida, a senhora não está feliz? Não, eu estou feliz. Mas eu já sabia que isso ia acontecer. Deus falou isso comigo no dia do meu casamento, há 14 anos atrás, que o Sr. Paulo César ia se converter a Ele. Desde então, eu só estou esperando o tempo de Deus chegar. Irmão, isso para mim, aquilo foi esse texto. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está acontecendo, vocês não a reconhecem. Irmãos, Deus está dizendo para você, eu já estou trabalhando no coração do seu cônjuge, eu já estou fazendo algo no coração dos seus filhos, eu já estou preparando o caminho. O que você precisa é só enxergar. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Será que vocês não reconhecem? Será que você não pode enxergar? Será que você já não pode se alegrar? Porque Deus não vai fazer, Ele já está fazendo algo. Pastor, mas não parece, irmão. Sabe o que ia acontecer aqui? Esse povo que Deus está profetizando, ele iria enfrentar o cativeiro, 70 anos de cativeiro. Mas nos 70 anos de cativeiro, Deus estava profetizando para ele, calma, eu estou fazendo uma coisa nova, eu estou fazendo uma coisa nova. Deus, mas a gente é escravo na Babilônia. Calma, eu estou fazendo, irmão, calma. Deus não perdeu o controle de nada. Calma. Fala igual minha mãe fala comigo, Isaías, sossega o facho. Deus continua sentado num alto e sublime trono. Então para que a gente fica igual uma barata que cheirou uma carreira de Baygon, desorientada assim? Não, irmão, aquiete seu coração. Todo dia eu tenho que acordar e falar assim, não, eu não posso olhar com os olhos naturais, eu tenho que olhar com os olhos espirituais.
E tem um monte de coisa que está acontecendo na sua vida, porque você não está vislumbrando o que Deus está fazendo. Você está dizendo que é o diabo. Tem porta que é Deus que fechou, você está pondo a culpa no cão. Tem gente que é Deus que está tirando, o diabo está furioso com a minha vida. Irmão, Deus está te livrando todo dia, Deus está te guardando todo dia, Deus está fazendo algo novo todo dia, e a gente não está percebendo porque não contemplamos e não olhamos espiritualmente o que Ele está fazendo. Deixa eu te falar, você não entregou sua vida para um cabrito, você entregou sua vida para Jesus Cristo, Filho de Deus, e aqueles que estão sobre as suas mãos, ninguém arrebata da mão dele. Quer dizer que o que é bom e o que é ruim que está acontecendo com você, está acontecendo para o seu bem. É Paulo quem diz: todas as coisas, invariavelmente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você tem uma palavra, Deus já te falou, agora sabe o que você precisa? É confiar que Ele vai fazer. E aí eu finalizo aqui com o último ponto, porque talvez a pergunta dos judeus era: como Deus vai fazer? Como que é que Deus vai fazer o que Ele está prometendo? Porque a gente não tem recurso, porque a gente não tem sabedoria, os babilônicos são muito mais fortes. Como que Ele vai fazer? E Deus dá uma debochada. Ele fala assim: até no deserto eu vou abrir caminho, até no lugar mais ermo eu vou fazer brotar água, vai virar jardim no ermo. Não sei se você já teve a oportunidade de ir por um deserto, talvez não, mas talvez você já foi na praia. Quem já foi na praia aqui? Praia de Mineiro é Guarapari ou Cabo Frio, é uma das duas. Lá é o quintal da minha casa quase, né? Já viu rua em areia de praia? O que acontece quando você faz estrada no deserto? A areia cobre, não dá para ter caminho no deserto. O caminho no deserto é o próprio viajante que faz, guiado por mapa, guiado por bússola, guiado pelos astros, mas é ele quem tem que fazer o caminho, porque muda o tempo todo a aridez, esse ermo completo, o abandono, não permite que se desenvolvam marcos territoriais para guiar a jornada, estradas consolidadas. Então o que acontece? Você precisa ser guiado por algum nômade que conhece, que faz um caminho. E o que Deus está dizendo é: eu vou abrir um caminho no deserto. Irmão, se eu te colocar agora no meio de um cenário onde toda a paisagem é igual, a direita é igual, a esquerda é igual, a frente é igual, atrás é igual, tanto faz ir para qualquer lado, é tudo igual, você está perdido. O que Jesus está prometendo para eles, mais do que um caminho literal, é uma realidade espiritual. Sabe do que Jesus está dizendo? Sabe o que o profeta está profetizando? É o nosso caminho para a salvação. Porque ninguém consegue ser salvo por nada que faça, o ser humano está perdido. Religião ou religar é tentar pelas próprias mãos conectar o que está quebrado. Desde Adão a gente está desconectado. É a pintura da Capela Sistina de Adão e o dedo de Deus se afastando o tempo todo. Então qual que é esse caminho? É quando na plenitude dos tempos, é quando nascido sobre a lei, é quando nascido sobre mulher. João, no capítulo 1 do seu evangelho, ele diz: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, por meio dele todas as coisas foram criadas, e sem ele, nada do que existe se fez. Sabe o que João está dizendo? O verbo veio em carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. É Cristo que vira para esse povo perdido, é Cristo que vira para esse povo com o coração seco, no meio do deserto, e ele diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Irmão, quem é que está cansado e quem é que está carregando um peso de sobremaneira que não aguenta carregar? É viajante, é quem está perdido, é quem não sabe para onde ir, é quem não tem direção. E é esse Cristo que convida esses peregrinos irem até Ele, que diz: eu sou a porta das ovelhas. A porta leva para um lugar, mas Ele diz: eu não só sou a porta, como eu sou o próprio caminho. Quem vê a mim vê o Pai. Irmão, Cristo está se apresentando para nós como o cumprimento dessa palavra. Você quer perder
esse senso de perdição que você tem, fica no caminho. Sabe qual que é o caminho? É Jesus. Você conhece um pouquinho da história? Deus levanta um persa chamado Ciro, que é o único ímpio chamado de ungido no Antigo Testamento. Ciro governa a Babilônia, e ao governar a Babilônia, encontra o seu nome escrito no livro do profeta Isaías. Por ler essa profecia, ele concede graça aos judeus, libertando os judeus para voltarem para sua terra. Só que da Babilônia até Jerusalém é um caminho de 800 quilômetros. Você já viajou 800 quilômetros? É chão para burro. Só que você não tem carro, você vai a pé, montado num cavalo, sem estrada. Ciro não só libertou o povo, como antes, ele já tinha feito uma estrada, que ligava Jerusalém até a Babilônia. Sabe a profecia de Isaías? Até no deserto eu vou abrir um caminho. Deus pegou um persa, lá onde Judas perdeu a bota. Judas nem tinha nascido ainda, mas ele já tinha perdido a bota lá. Para o cara construir uma estrada. Mas ele não só construiu estrada, porque uma estrada que não tem lugar para você descansar não é estrada. Ele desviou cursos d'águas para essa estrada, transformando lugares desertos em pequenos oásis à beira do caminho, de modo que os viajantes conseguiam se hidratar, conseguiam descansar, para depois prosseguir viagem. Eu vou abrir um caminho no deserto, e eu vou fazer riacho brotar no ermo. Mas sabe qual que é o lugar mais deserto do que a beira de um caminho? É o coração do ser humano. Tem gente que não chora mais, porque nem lágrima tem, de tão seca que está a alma. Falta perspectiva, falta esperança. E aí sabe qual que é o convite? Deus está dizendo que até o seu coração seco pode se transformar num grande deserto. É o próprio Cristo quem diz na festa das águas, em João capítulo 7, ele diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Sabe essa sede que você tem que nada pode satisfazer? Sabe esses anseios, essas compulsões que você tem e parece que nada nem ninguém consegue compreender? Jesus diz, como ele disse para a mulher samaritana: se você soubesse para quem que você está pedindo água, você receberia uma água viva e nunca mais teria sede. Deus está dizendo, irmão, que Ele pode fazer, porque Ele é Deus. Ele pode pegar o seu coração perdido e Ele pode dar um destino para esse seu coração perdido. Ele pode pegar o seu coração deserto e Ele pode umedecer o seu coração deserto, a ponto de transformar uma pessoa que outrora era amarga, em uma pessoa extremamente doce, amável. Tirar o azedume da sua vida, colocar esperança nos seus olhos, tirar os seus olhos da lama, dos lugares que você olha rotineiramente, e colocar os seus olhos naquilo que te enche de esperança. Ele pode fazer isso. E sabe por que eu falo isso com muita convicção? É porque Ele fez isso comigo, irmão. E o convite que eu tenho para te fazer, e aqui eu quero finalizar, não é que você ouça uma pregação, não é que você participe de um culto. Eu quero que você prove e veja que o Senhor é bom. Eu quero que você sinta o sabor da graça de Deus. Eu quero que você sinta o que é enxergar a partir da esperança, porque, irmãos, sim, a economia vai mal, sim, os destinos das famílias no Brasil parecem mal, sim, os jovens estão se perdendo, sim, tem muita coisa ruim acontecendo, mas eu me recuso, porque provei e vi que o Senhor é bom, entender que a minha vida vai seguir o curso dessa vida miserável que as pessoas estão levando. Não, eles vão, mas eu não, irmão, eu provei
provei, eu vi, eu contemplei o Senhor, eu sei em quem tenho crido, eu sei que o Senhor é bom, eu sei que Ele é o Deus da glória, eu sei o que Ele pode fazer. Ele já fez tantas e tantas vezes, Ele já fez com os meus antepassados, Ele já conduziu a história da humanidade, e eu sei que Ele pode fazer mais uma vez na minha vida. E todos os dias em que o mal tenta me acudir, em que o meu coração tenta se aprisionar dentro das suas emoções voláteis, eu me apego firmemente a uma palavra. E sabe qual palavra que eu me apego? Esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Será que vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riacho no ermo. Quantos recebem essa palavra? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus?